Por isso que eu acho interessante o debate, e é muito interessante você ter pessoas que são contra e pessoas que são a favor, porque aí você enriquece o debate. Sim. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio número 97. E hoje com a dupla de psicanalistas para debater a escala 6x1. Você é a favor, você é contra, você é a favor do debate. Então, para ajudar e clarear a sua opinião, nós vamos bater um papo com duas especialistas para entender quais são as vantagens, desvantagens e quais são os efeitos na vida das pessoas. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Olá, muito obrigada. Obrigada, Josi. Oi, muito obrigada pelo convite. E para começar, eu já ouvi vocês aqui no podcast da Amanda. Estava participando, né? Fui convidado de última hora a integrar a mesa. Mas eu gostaria que vocês se apresentassem para a minha audiência e falassem quem são vocês. Vamos começar com você, Núbia. Quem é a Núbia? Vamos lá, quem é a Núbia? Vamos começar lá do início. Sou pedagoga, né, na minha formação profissional. Sou neuropsicopedagoga, especialista em psico, arteterapeuta e neuropsicóloga e doutorada em neurociência e neuropsicanálise. A Núbia Neres, ela, além de ser profissional, muito empenhada que faz, mãe de 3 filhas, casada, e estou aqui, empreendedora e, ao mesmo tempo, resgatando pessoas e reabilitando, tanto emocional e também a parte comportamental. Quem é a Simone? Então, eu sou minha primeira formação, né? Pedagogia, sou pedagoga, especializada na educação infantil, neuropsicopedagoga, analista do comportamento e também agora estou me pós-graduando em neuropsicanálise. Gente, então vocês viram que a mesa está recheada de pessoas preparadíssimas para opinar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que a principal preocupação de vocês não é nem o pró e o contra, e sim a saúde mental das pessoas. Levando em consideração essas mudanças que podem afetar o poder de compra, por um lado, para alguns defensores, pode soar como mais tempo na vida das pessoas. Mas se isso implicar também numa perca de poder aquisitivo, isso também afeta a mentalidade das pessoas? Vamos começar por você, Núbia. Com certeza. Por quê? Embora que tem todo o mercantilismo, vamos falar assim, afeta sim. Por quê? Um dos principais pilares da pessoa estar bem é a mente. E o nosso cérebro, a neurociência traz que o nosso cérebro ele tem que descansar. Ele tem um momento que tem que estar ativo, totalmente ativamente, mas também tem um momento de descansar. Olha o tanto que aprova. Por que algumas escolas estão mudando? Na nossa época da Simone, fundamental, médio, às vezes era 2 aulas de português seguidas, ou geografia, principalmente matemática. Hoje mudou. Sabe por que mudou? A neurociência trouxe que o nosso cérebro, de 18 anos até mais ou menos 45, 50 anos de idade, temos só 50 minutos de atenção. Passou 50, o seu cérebro não fixa mais. Imagine isso dentro do trabalho, principalmente na área de produção. Isso vai causar grandes impactos, né? E quando fala impactos, pode ser na área mental, saúde mental, mas também pode causar até na parte financeira, porque quando a pessoa não está bem mentalmente, ele pode descapitalizar daqui para ali. Então é preocupante. E existem pesquisas também que dizem que, pegando esse gancho que você acabou de citar,
Por exemplo, se a gente tem uma jornada de 8 horas ativa no ambiente de trabalho, as grandes empresas fizeram pesquisas como Apple, Google, Facebook, a Meta, por exemplo, e entenderam que das 8 horas, você não consegue produzir as 8 horas. Né? Você não, pegando esse gancho, você não consegue produzir exatamente as 8 horas. Sim. Então, será que faz sentido prender a pessoa 8 horas dentro de um estabelecimento, mais as 2 horas que ele gasta de translado, 10 horas por dia, sendo que ele não produz naquela quantidade que está colocado ali para ele? É um ponto a ser avaliado. Sim. Como que você pensa essa avaliação, Simone? Isso é totalmente pertinente, Josimar, bem pertinente. Porque, e aí tem outra coisa, né? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, dependendo do estado mental que essa pessoa está naquele período. Isso vai melhorar ou vai piorar a produtividade dela. Então, o impacto na saúde mental, ele é alto. E assim, tudo precisa ter um equilíbrio aí. É necessário o equilíbrio. O debate é importante, nós precisamos, mas a gente precisa equilibrar essas questões, porque a gente precisa avaliar tanto a parte financeira dessa pessoa. A gente entende, né, a forma que está sendo votada, a forma que a lei está chegando para a gente, não vai ter impacto financeiro. Mas veja bem, a gente já está numa sociedade que as pessoas de baixa renda elas já têm um impacto financeiro. Em decorrência de tudo que o país está passando, né? Em decorrência da nossa economia. Sim, não terá. Mas onde é que está o equilíbrio, Josimar, aí? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar, certo? Então, se eu pudesse trabalhar mais, seria bom. Mas para eu trabalhar mais, eu preciso ganhar o suficiente para me fazer um equilíbrio na minha vida em todos os sentidos. Então, o que fica bom? O que vai acarretar de benefício? Porque tanto o trabalhador quanto o empresário precisa, né? Ali são ambos que necessitam um do outro. Um necessita do trabalho e o outro necessita desse retorno. Então, é importante haver um equilíbrio. O que eu percebo, que eu tenho visto, é que ainda não chegou num ponto de equilíbrio. Até onde a escala 6x1 é boa, até onde ela é prejudicial e até onde essa mudança vai ser boa ou vai ser prejudicial. A gente entende que vai ter um impacto financeiro. Não há como saber de que forma. Eu acho que não. Por mais que se prevê, que se estude, a nossa realidade é bem diferente, né? Então, assim, não há como saber como vai ser isso. Não tem como. A gente só vai saber depois da aprovação ou não, enfim, de tudo. Mas como que isso vai se dar? Então, eu acredito que se traz uma lei, um funcionamento de lei, e o Brasil faz muito isso, né? Se cria uma lei, mas se não estuda de que forma isso vai ser benéfico. Ou de que maneira vai prejudicar. Então, eu penso que diminuir a escala 6x1 tem um ponto positivo. Ok, né? Principalmente para aquelas pessoas que trabalham 6x1, porque não tem vida, a pessoa não tem saúde mental. Por isso que há uma rotatividade. A gente pode observar que nas empresas, né, no trabalho, que as pessoas trabalham 6x1, a rotatividade é altíssima. Né? E por que será que isso acontece? Mas, em contrapartida, e essa empresa ela vai ficar sem esse retorno? Porque eu só ganho se eu trabalhar. E se eu trabalhar menos, o que vai acontecer? Qual o impacto financeiro que a gente vai ter na nossa economia? Por isso que é importante o equilíbrio. Então, eu penso que a lei existe, vai ser votada, a população está dividida, porque o empresário não quer, né, quer que continue como está, mas o trabalhador que trabalha 6x1, e a saúde mental dele. Então, isso tudo precisa ter um equilíbrio. É por isso que necessário. É por isso que eu acho interessante o debate. E é muito interessante você ter pessoas que são contra e pessoas que são a favor. Porque aí você enriquece o debate. Sim, quando a gente olha para o cenário mundial, a gente tem culturas diferentes e modelos de países diferentes do nosso. Então dá para a gente olhar para o modelo chinês, que é uma carga tributária exaustiva. Uhum. Dá para a gente olhar para o modelo americano, que já está sofrendo com essa carga tributária exaustiva. Dá para a gente olhar para a Europa, que já tem alguns países
que colocaram em prática, mas eu também não posso só olhar que colocou em prática, tem que colocar como. É sempre importante colocar como. Esses países que colocaram isso em prática, houve um incentivo do governo, uma desoneração fiscal, para que o empresário não venha carregar esse peso nas costas. Porque então, é um processo de transição, como vários períodos que a gente teve de mudança na sociedade. Porque se a gente for olhar em relação à qualidade de vida das pessoas, esse debate é importante. Sim, muito. Mas também a gente tem que olhar o seguinte, como que o empresário vai fazer isso? Essa conta vai ficar só no peso para ele? Então tem que olhar os dois lados e buscar um debate mais saudável. Uma solução, Uma solução. E eu que convivo com empresários, fazendo essa mediação entre empresário e colaborador, algumas pessoas acham que eu tomo partido nesse ambiente. Não é que eu tomo partido. Para se produzir resultado e para se produzir riqueza em um país, você precisa das duas personas. O empresário e o colaborador. Sim. Os dois são importantes. Então a gente tem que pôr na balança. Por quê? Se a gente deixar na livre negociação entre empresário e empregador, o empregado ele não tem poder de barganha. Como que o empregado vai ter poder de barganha se ele está precisando receber aquilo ali para ele sustentar a família dele no final do mês? Então tem que ter o governo para mediar, tem que ter leis, tem que haver esse debate, né? Sim. E voltando à área de vocês. Toda vez que vem uma mudança na sociedade, que vem uma lei, você tem um grupo que coloca medo e você tem um grupo que encoraja, né? E o quanto isso pode afetar a vida dessas pessoas que dependem diretamente dessa mudança. Ao mesmo tempo que ele pode imaginar, vai ser bom para mim, eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou ter mais tempo com a minha família, mas de um outro lado ele tem o patrão falando para ele o seguinte, olha, vai reduzir seu salário, eu não vou dar conta, a empresa vai fechar. Como que fica as pessoas numa briga como essa, Núbia? Na psicanálise, em todas as áreas, independente desse assunto que nós estamos abordando, nós temos alternativas. Não porque nós somos negativistas. A gente coloca a realidade, coloca o que virá e coloca o plano C. Por quê? Porque a pessoa, por isso que a gente trabalha, retira expectativas. Porque quando você coloca muitas expectativas, você pode frustrar. E quando você coloca muita expectativa, a própria pessoa, o sujeito, ele causa aí uma grande exaustão emocional. Então, o que pode ser feito? O que está sendo real? O que é o fato? O que eu posso também fazer que mude? O que eu posso mediar? Como que eu vou ficar como colaborador com essa nova lei, se for aprovada? De que forma que eu vou lidar? O meu financeiro vai mudar? A minha carga horária vai mudar? Vai sim. É aí que está. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem real. É uma paciente, já tem 1 ano e meio que está comigo. Quando ela veio para mim, ela veio com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Síndrome do pânico. Terrível. E fomos estudar o caso dela. Sabe o que foi? Ela trabalhava meio período. E depois ela recebeu um cargo como gestora e ela não aguentou a pressão. Foi parar no hospital psiquiátrico. Foi tão sério que estava quase dando AVC. O que eu fiz? Nós estudamos o caso dela, colocamos alternativas e hipóteses. E eu falei, agora eu vou mostrar, agora quem define e decide é você. Ela entregou o cargo. Trabalhava o dia todo, entregou o cargo, trabalha agora só meio período. A vida dela mudou. Mudou. Mas para que isso? Ela falou assim, valeu a pena passar para me entender. Porque eu estava olhando só no financeiro. O meu financeiro fez com que eu comprasse o meu apartamento, mudasse meu carro, ter a vida que eu tenho. Mas limitou, eu não pude usufruir. Porque eu parei no hospital psiquiátrico. E ela entendeu que, às vezes, com mais simplicidade, tem como viver com qualidade de vida. Então, é igual a Simone falou.
é de caso a caso também, pessoas. Talvez tem pessoas que têm um estilo de vida muito alto, talvez não vai conseguir agregar da realidade que ela está vivendo. Então vai ter mudanças. Vai ter mudança na rotina de todas as áreas. Por isso que nós estamos preocupados por questão que vai ter, sim, regressão. Eu acho que vai ter uma pandemia da parte emocional. É uma pandemia, porque é muito sério. E sempre o peso cai para o lado mais fraco, né? Bom, Tanto sim. se continuar como está, que já tem pessoas sofrendo com isso, Muito. com o poder de compra. E quanto, do mesma forma, se mudar, eu não vejo muita melhora para essas pessoas, porque a conta sempre vai Sempre pesar cai em para quem é mais cima fraco, né? de quem é mais fraco. Você dando esse exemplo me fez lembrar o filme do Diabo Veste Prada, não sei se vocês assistiram. Sim. Que aquela menina sonhava com aquela vaga, fazia de tudo, e de repente, quando ela viu a pressão que era, que ela não tinha vida mais, ela olhou e falou assim, não quero mais Não era aqui. isso, né? Não era isso que eu queria, né? E eu já vi muitas pessoas Sim. entrarem na área executiva, adoecerem Sério. e desistirem. A minha geração, eu vi muitas pessoas fazendo isso. Sim. Eu tive um sócio que com 27 anos, ele teve um mal súbito por questão de excesso de trabalho. 27 anos, o médico falou, se você não diminuir o ritmo, se você não começar a fazer uma atividade física, começar a cuidar do seu corpo, você não vai ver sua filha crescer. Ele estava com 27 anos na época, mas ele trabalhava 12 horas por dia. E aí, as pessoas vêm me dar o exemplo da China. Cara, se eu vejo pessoas aqui que trabalharam, que eu convivi, que trabalharam 12 horas por dia, adoeceram com 30 anos. Aí, como que eu vou pegar isso como exemplo? Qual que é a vantagem de produzir tanta riqueza e adoecer um número maior de pessoas? Por isso que tem que ser colocado isso em pauta. Tem que colocar isso na mesa para ser debatido. Então, toda mudança, ela causa um impacto mental. Toda. Independente se ela é ampla, como essa, ou se ela é pequena. Então, o ser humano, ele tem essa tendência, eu não acho que seja uma dificuldade, mas a nossa mente, ela precisa de um tempo para processar a mudança. Agora, observa bem a questão da saúde mental, o impacto mental na nossa população que não está preparada para receber mudanças. Eu vejo que o nosso povo ainda necessita muito de aprender, né? Então, assim, chega uma mudança, impacta mentalmente a saúde mental, que já não está muito boa. A gente trabalha todo dia, atende todo dia pessoas que chegam com a gente com uma demanda de saúde mental em decorrência do trabalho, em decorrência da vida corrida. Então, assim, o 6x1, até que ponto essa mudança vai ser boa, né? E assim, essas leis, e eu sou a favor de muitas leis, aliás, eu acho que nós temos muitas leis e pouco resultado, né? O Brasil tem essa frase que tal lei não pegou. Olha que louco, a lei não pegou. Eu acho que a gente nem precisa de mais lei, eu acho que nós temos muitas leis, mas o funcionamento dessas leis é muito ineficiente, né? Porque se aprova uma lei, imediatamente essa lei começa a funcionar, mas não se prepara ninguém para receber o funcionamento dessa lei. E nesse caso da diminuição do 6x1, eu acho que é necessário o país ser preparado para isso, os empresários ser preparados, a população, os colaboradores serem preparados, porque nós não sabemos como que vai ser. Qual o impacto isso vai ter na nossa vida, porque a princípio é lindo. A lei em si é boa, né? Só que o nosso país, ele tem condição disso? A nossa população tem condição? Como que vai ser isso? Como que vai se dar? Como que vai ser apresentado? Como que vai funcionar? A gente não sabe. Nós não sabemos. Foi consultada a parte trabalhadora? Foi consultada? A parte empresarial foi consultada? O que tem de benefício na saúde mental? E o que tem de malefício? Para ambos os lados. Então, é por isso que eu sempre falo com relação ao ponto de equilíbrio. Cadê? Aonde está o ponto de equilíbrio disso aí? Na saúde mental. Por quê? Por que a gente se preocupa com a saúde mental? Além da gente trabalhar com isso, a gente lida todo dia com essas questões.
todo dia a gente lida com essas questões. Esse povo está preparado? Vai ter um profissional especializado para atender essa demanda de quem está recebendo essa mudança, até do empresário. Não, a gente não pensa só na parte do colaborador, não. Porque quem está do lado de cá, que é empresário, sabe o quanto é difícil. Quanto é difícil. Hoje nós assim, estávamos trabalhando assim, porque... E nós não somos empresárias, né? Doutora tem ali uma clínica e a gente está trabalhando todo dia. Eu trabalho de manhã em um lugar, à tarde nós estamos lá. Tem dia que a gente sai de lá 9 da noite, 9, 10 horas. E se a gente não estabelecer um limite, vai a noite toda, a gente tem paciente para atender. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há um impacto na saúde mental também do empresário, porque você tem um compromisso para arcar, a gente tem compromisso. Eu tenho meu compromisso financeiro para poder arcar. A doutora Núbia tem os compromissos dela, é muita demanda, é muita coisa que a gente tem que pagar. E como que nós vamos receber isso? Como que o meu funcionário vai receber isso? De repente, hoje trabalha 6 por 1, ou sei lá, né? E aí agora eu vou diminuir. Como que a gente vai fazer? Eu não sei. Francamente, eu não sei como que a gente vai fazer. Como que a escola vai lidar com isso? Como que o supermercado, a farmácia, o hospital, como que tudo vai lidar com isso? Como que vai ser isso? Então, se a gente não sabe, e assim, é uma preocupação. Como vai ser essa transição, Como que vai ser essa transição? Como vai ser essa aplicação? Eu acho que a maior preocupação é essa. Como que vai ser essa transição? Porque nós temos exemplos de outras situações que aconteceu, da lei ser ótima, maravilhosa, mas hoje a gente está colhendo fruto ruim. Por quê? Porque não foi planejado. A transição não aconteceu da maneira que era para ser. Por quê? Porque vamos criar uma lei, vamos criar uma situação de mudança e vai ser bom para todo mundo. Mas como, gente? Como que isso vai acontecer? Eu não sei. Você sabe como que isso vai acontecer? Você sabe, doutora? A gente não sabe. É uma realidade. É Olha, aqui em Goiânia tem uma escola que já está acontecendo isso, Josimar. Professores só trabalham meio período. O professor que dá aula de manhã não dá aula à tarde, para não cansar. Esgotamento. Porque sabe que o professor é exausto, ele não produz. Já acontece, está acontecendo aqui. É bom, por um lado, que está preservando, sim, mas, por outro lado, é um desfalque. Porque, às vezes, sem professor trabalha o dia todo. Para ali completar o seu orçamento, a sua receita. E vocês que lidam com muita gente, principalmente pessoas adoecidas, e conversam muito com os jovens. Sim. O que vocês ouvem dos jovens hoje? Muito Como que triste. eles querem trabalhar? Eles focam mais em qualidade de vida, financeiro? O que vocês ouvem dessa galera? Que é bem diferente da nossa geração. Sim. Né? Bem, muito diferente. Josimar, é uma forma, assim, meia-meia. Tem uma galera que está empenhando, estudando, quer crescer, quer adquirir, conquistar. Só que tem uma galera que não quer nada. Apenas quer ser hospitaleiro de casa. Como assim? Ficar debaixo da aba do papai e mamãe. Infelizmente, eu vejo muitas queixas e vejo pacientes que eu mando, não, vamos levantar. Qual que é o seu projeto de vida? Qual que é a sua meta? Não tem. Não tem. Quantos jovens, 17, 18, 19, chega lá? Não sei. Mas como que você não sabe? Só terminou o ensino médio, acabou? Não tenho vontade. É de assustar. Porque na nossa geração, nós terminávamos o ensino médio, já estava procurando, né, um trabalho, já estava no trabalho, inserido no trabalho, mas já procurando um curso para que você prossiga a carreira. Hoje tem alguma galera, não. Tem uma galera que só está nas redes sociais. Portanto, que saiu uma pesquisa aí, inclusive eu falei sobre isso, está muito grave e realmente é muito sério. Gente, é muito sério. Fizeram uma pesquisa de 113 adolescentes de 13 a 17 anos. Constatou tristeza. Geração com tristeza, com depressão. O que é isso? Falta de rotina? Falta de disciplina? O pai e a mãe têm que trabalhar? E não tem. Tem perspectiva de vida. Não tem. Então, Isso gera ele se sofrimento perde, mental. ele se perde nos seus caprichos,
e fica totalmente adoecidos. Então, assim, adoecidos sem progresso. A pessoa, ela acha que a mãe, que já ouvi de uma pessoa, minha mãe e meu pai é obrigado a me dar tudo. Mas você não tem vontade de você conquistar? Não. E eles me puseram no mundo. Ainda é capaz de falar isso. Me pôs no mundo, eles têm que arcar. Então, assim, é meia-meia. Aí tem uma galerinha aí que é boa. Estudando, trabalhando, buscando o melhor, super inteligente. E onde você acha que nós erramos para ter criado uma geração como essa? Posso te falar uma coisa? Por isso que o perigo está invertendo. Os pais estão sendo filhos e os filhos estão sendo os pais. Exatamente o que eu penso. Mas sabe o que é isso? Vamos ver se você concorda comigo. Na época da minha avó, as mulheres eram donas de casa, mãe. E os pais, os maridos, eram provedores mesmo. E a mãe cuidar da casa, acompanhar seus filhos. Hoje a mãe tem que trabalhar para suprir a casa. Principalmente quando tem os filhos na escola particular, porque quer o melhor, um estudo, uma qualidade de vida de estudo para o seu filho. Mas para isso a mãe tem que trabalhar. E eu vivo essa realidade lá com os meus pacientes, que os pais têm que ficar fora de casa e fala assim, eu não tenho, mas eu quero realizar no meu filho. Dá tudo para um moleque. O que acontece? Dá tudo a mais do que ele realmente precisa e deixa ele mal acostumado. Está invertendo, ele manda. Ele que manda. Então está invertendo. Os pais não colocam limites. Acha que colocando algo material é para suprir a presença deles, não é. Então, resultado. Há muitos anos atrás, as nossas mães eram companheiras mesmo, acompanhava. Hoje não. Não porque a mãe não queira, porque ela tem que trabalhar para ajudar nos orçamentos da casa. E aí o filho não reconhece. Então, eu estou vendo essa forma muito de forma regredida, sabe? E eu vejo também, eu tenho pacientes que mães não trabalham, acompanham, eu acho lindo, lindo. Que eu falo, poxa, aí eu e a Simone, as outras profissionais, fico olhando, gente, como vale a pena uma mãe acompanhar um filho? Não só na área comportamental, na parte emocional, que é muito importante a mãe acompanhar. Porque, vejamos bem, um adolescente, ele levanta, vai para a escola, chega, a mãe não está, chega, a mãe já deixa alguma coisa lá para ele comer, almoçar, ele não tem o que fazer, vai para o computador, vai para o celular, depois sai, vai para a rua, vai jogar, e assim. E vai ver a mãe e o pai à tardezinha, à noitezinha. E assim vai por diante. E o que eu vejo sobre isso é um debate muito sério. Porque é esse jovem que está sendo criado desse jeito que está entrando no mercado de trabalho e que é a maior força-tarefa do momento. Que cresceu dessa forma, tendo tudo na mão, diminuiu-se a ambição, que eu observo hoje quando eu estou selecionando jovens para trabalhar nas empresas, quando eu pergunto para eles o seguinte, tento buscar neles alguma ambição de crescimento, de ganhar mais, sabe o que eles me respondem? Eles não querem. Eles querem trabalhar uma carga horária menor, preferem ganhar menos. Sim. Eles não estão preocupados em sofrer com isso, que a gente está preocupado, é a nossa geração. Viu? Sim. A geração atual não está. O dono da Chili Beans foi um podcast essa semana e ele falou o seguinte, antes dessa discussão da escala 6x1, mais evidente, que não começou agora esse debate, começou lá em 2015, né? Estava no Congresso e voltou agora. E ele fez uma pesquisa, que é uma empresa grande, que tem verba, lembrando, gente, que isso aqui não é para todo mundo, tá? Eu estou falando de um recorte de uma empresa grande que tem verba para fazer pesquisa com colaborador, para buscar ajustar e melhorar o desempenho. Ele fez uma pesquisa com seus colaboradores para entender o que eles queriam, o que seria mais interessante para que eles se sentissem mais motivados dentro da empresa.
Eles disseram o seguinte: a gente quer qualidade de vida. Mas o que vocês querem de qualidade de vida? Ganhar mais? Não. Eu quero trabalhar menos, ter mais tempo para lazer e para família. Tá, mas se eu for reduzir a carga horária de vocês, vai reduzir o salário. Eu aceito. Eu prefiro ganhar menos, mas eu quero trabalhar menos. Então, se a gente tem uma juventude, aqui eu posso dar vários exemplos. E ele já aplicou isso na empresa dele, e ele conseguiu medir. Ele está tendo mais produtividade, ele não gastou mais, não precisou desembolsar mais, porque ele reduziu a carga horária, reduziu seu salário. Ele aumentou a quantidade de mão de obra, trouxe mais pessoas, gerou mais emprego, porque essa faixa etária está querendo mais qualidade de vida. Então, é um debate importante. Isso não representa a sociedade como um todo, tá, gente? Não. Porque a gente está num processo de transição. Então, a gente tem uma geração que é a nossa, que está no campo de trabalho, e tem uma geração que está chegando que pensa totalmente diferente. Como administrar esse conflito de geração? E é por isso que eu digo o seguinte: esse debate, ele é importante, ele está no momento certo. Agora, a gente tem que discutir o que você falou, a forma, a transição, o jeito que vai ser implantado. Eu não sei qual vai ser a melhor forma. Estou aqui trazendo os prós e os contras. Mas que tem uma geração que está lutando e que não quer, que escolhe aonde quer trabalhar. Então não adianta. De um lado, não adianta o empresário querer resistir e não querer virar a chave de que ele tem que debater sobre isso. Ah, mas eu trabalhava assim. Mas eu trabalho até hoje 12, 14 horas. Tudo bem, mas sua geração está saindo da força-tarefa. A gente precisa compreender que nós somos de uma outra geração. Época, outra geração. Outra geração. E às vezes isso é muito, ainda está muito difícil de ser compreendido pela nossa geração. Então, aí entra aquele ponto que vocês estudam, né? A gente criança, por exemplo, um pai que educava 10 filhos há 40 anos atrás, hoje um pai vai... E educava bem, né? Hoje um pai vai educar 2 filhos ou um não consegue. Então a gente precisa compreender. E educa do jeito que a Núbia citou, sim, né? Sim. Sem nenhuma não limite, não tem deixando limite, escolher, fazer o que quer. Esse cara vai para o mercado de trabalho com esse pensamento. Sim, e ele se sente livre. Livre para quê? Livre para não ter compromisso, livre para não ter limite, livre para não aceitar comandos, que a gente está vendo uma geração, essa geração que a gente está falando, é uma geração que não aceita comandos, ele não aceita autoridade, e logo ele já adoece, ele já se sente mal, ele quer sair, ele não quer pegar um ônibus cheio, ele não quer ganhar pouco, ele quer começar por cima, tendo uma ótima função e ganhando muito bem. E a gente entende que ninguém começa por cima, a gente começa por baixo, ganhando salário mínimo sim, em uma função menos, né, menos ou mais, como é que eu posso dizer, em uma função mais braçal, de repente, ou uma função mais simples. É assim que todo mundo começa, é assim que a nossa geração começou, né? Nós começamos, a gente foi degrau por degrau, mas eles não querem, eles querem chegar na empresa, eles querem trabalhar na melhor função e ganhar muito, mas ele não tem nem condição de administrar a própria vida, porque ele não tem limite. Ele tornou-se um adulto, um adolescente, um jovem sem limite. Ele não aceita um comando, ele não aceita uma crítica. Não aceita um não. Não aceita um não. Olha, isso aqui tá errado. Como é que você chega pro... Já passei por isso. Trabalhei em determinado lugar e a gente tinha uns adolescentes trabalhando com a gente, do menor aprendiz, né? Mas não aceita. Olha, não faz isso. Você tem que ter todo um jeito para falar com essa geração. Porque dependendo do jeito que a gente fala, ele já adoece. Aí no outro dia ele não vai, aí você já recebe uma observação de que ele está adoecido, porque... Então você tem que ter todo um jeito. Olha, isso não é assim, que tal se você fizer desse jeito? Você não pode chegar e falar, por favor, não coloque essa garrafa aqui, porque aqui vai derramar e vai estragar todo o material, o equipamento. Coloca aqui. Você não pode falar assim mais, ser firme, dar um comando, porque eles não entendem comando. Eles entendem como uma ofensa. Quem é você para falar assim comigo? Você não é meu pai, você não é minha mãe, nem meu pai, nem minha mãe fala assim comigo. Eles não têm referência de autoridade, não têm referência de limite, não têm referência de comando e não têm referência de autoridade. E sim, nós precisamos sim atender, nós precisamos reconhecer autoridades, nós precisamos reconhecer comando. É necessário, o ser humano necessita disso para a sua evolução, para o seu crescimento pessoal. Porque se não for assim, a gente não cresce, a gente não desenvolve. Como que eu vou chegar numa função de
de líder se eu nunca fui liderado? Como que eu vou lidar com isso? Então, essa geração, essa que a gente está falando, né, que graças a Deus que é dividido, eles não têm essa referência. Estão sem referência. Hoje mesmo eu vivi isso em um cliente meu de consultoria. Um colaborador não gostou do jeito que o gerente falou com ele e falou assim, eu vou embora, não gostei do jeito que você falou comigo, eu vou embora. O mais interessante é que a gente sempre teve conflito de gerações. Quando eu perguntei para a Núbia onde nós erramos, é porque sempre existe um erro da geração que preparou a geração atual. O que nós fizemos na nossa geração? A gente pensou o seguinte, nós sofremos muitas privações, nós vamos trabalhar muito para dar uma vida digna. Ótima. Nós não vamos ter muitos filhos para a gente conseguir dar tudo o que nós não tivemos. Exato. E aí você não estabeleceu o limite, você não criou seu filho, foi criado por uma empregada, pelo avó, pelo um tio, que você não tinha tempo pela para trabalhar. escola, que é o dia todo, por E exemplo. aí, o tempo que você tinha com ele, você não dizia não. Uhum. Você só fazia o que ele queria para compensar aquele período. Aí agora nós estamos reclamando dessa mão de obra que nós mesmos construímos. Agora, a grande pergunta é o seguinte, o que nós vamos fazer para consertar isso? Né? Aí tem aquela frase antiga lá dos nossos pais, que você tem que corrigir a criança quando ela é pequena, que depois que ela cresce, é igual uma árvore. Você vai quebrar um cipó, você vira uma árvore, como é que você quebra ela? Como é que você dobra ela? Não tem jeito, né? Então, o debate ele é muito sério, ele é muito amplo, porque eu vivo isso todos os dias e muita gente me interpreta mal. Não, mas você não está do lado do empresário, não, você não está do lado do colaborador, não é essa a questão. Não é isso. Eu, como consultor, e vocês, como psicanalista, vocês estão ali para trazer soluções, não é isso? Sim. Gente, o problema está aqui. Vamos entender a causa e o que a gente pode fazer. Não tem como eu olhar e falar, mas essa geração é isso, ela não quer, ela não sei o que. Beleza. Não é só isso, apontar, né? Isso, não é só apontar. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Qual que é a estratégia? Isso. Né? Vocês, do ponto de vista como psicanalista, trabalhando comportamento e tal, o que vocês acham que a gente pode fazer para trazer esse pessoal para o nosso lado? Eu já percebi, como consultor empresarial, que não dá para chegar e impor nada. Eu tenho que sentar com esse pessoal, ouvir, fazer mudanças. E eu já fiz isso na prática e consegui trazer mais resultados. Está ali a prova de um cliente meu, que é dono de uma agência, que ele trabalha só com a mão de obra mais jovem. Teve um problema, teve um período que ele estava tendo um turnover muito alto. E o pessoal tinha voltado da pandemia, uns queriam trabalhar home office, outros queriam trabalhar... Eu falei, gente, conversei com ele e os sócios, vamos ouvir esse pessoal, vamos entender o que eles querem. Porque até agora isso não está funcionando. Resistir, querer... Não dá para colocar esse pessoal na caixinha. A gente chegou, foi conversar com eles. Hora nenhuma o questionamento era um salário exorbitante. Eles queriam reconhecimento, eles querem voz, eles querem opinar. Eles até aceitam o seu comando, desde que você saiba falar, até o jeito de falar. A hora de falar, tem que elogiar, tem que... Aí você olha assim, mas isso é ridículo, eu não vou fazer isso. Então tá bom, então fecha a sua empresa. Ele fez uma adaptação, hoje ele está com um time, diminuiu o turnover. Então você tem duas nuances. Você tem aquele que vai resistir e não vai aceitar a mudança, esse vai ter que sair, esse empresário vai ter que sair do mercado de trabalho. Ou aquele que vai buscar a solução. Aí o que eu ouço? Eu ouço grandes empresários que estão ouvindo e estão pensando o seguinte, cara, deixa eu encontrar uma solução, deixa eu sentar com essa molecada. Aí já tem outro empresário mais conservador que fala o seguinte, não, cara, ninguém quer trabalhar mais, ninguém quer saber de mais nada. Não ninguém é bem assim. Aí eu falo assim, mas como que você vai enfrentar isso? Se você ficar aqui chorando... Lamentando. O nome já diz, empreendedor. Você tem que estar mais preparado para inovar do que as pessoas comuns. Você tem que estar preparado para mudança. Sim. Essa é uma mudança real, que não dá para fugir. Agora, a receita eu não tenho. Eu acho que ninguém tem. Eu só acho que a gente tem que achar uma solução. Tem que ser diferente, tem que encontrar. Né? A gente tem que achar uma solução. Não dá para dizer o seguinte, não, é impensável discutir a escala 6x1. A extinção da escala 6x1. Não, é impensável não debater sobre isso. Como que você não vai debater se essa geração está querendo discutir esse assunto? Por onde você acha que a gente deve começar, Núbia, para encontrar uma solução com essa molecada aí? Bom, primeira coisa, a gente tem... Eu deveria, inclusive, foi aprovado aí. Olha, o tanque está mudando.
Foi aprovado dia 26 de março de 2026 uma lei com o Ministério da Educação com o Ministério da Mulher que vai inserir a educação contra a agressividade, educação, como o menino tratar as meninas. Olha que legal. Foi aprovado, tá? Então, quer dizer, a BNCC vai ter que adequar uma contextualização pedagógica dentro da nossa realidade. Então, o que vai acontecer? Isso é um erro dos pais, né? Que não Sim, educou dentro de casa, né? sim. Que isso não deveria ser função da escola. Mas a escola também faz parte, sabe por quê, Josimar? É a função da família, concordo. Só que a escola também é uma extensão. Porque a criança, muitas coisas, ela não se manifesta em casa, manifesta na escola, na comunidade. Então, o que acontece? Começar essa criança dentro de 6, 7 anos na escola, aprendendo como tratar uma menina. Isso é muito bacana. Quando tiver 18 anos, ele está moldado, não está? Então, primeira coisa é as escolas. Tem o lar, ok, dentro de casa, mas é trabalhar nas escolas. Da escola, vamos lá, tem aquele projeto do adolescente, né? Menor aprendiz. Já tem lá o pessoal dos cursos para aprimorar dentro da função deles. Por que não pode inserir um trabalho de desenvolvimento pessoal? Quando fala pessoal, envolve comportamental e mental. Por que não tem? Então, começa a pegar essas fontes, porque vai mudando a sociedade. E tem condições de mudar, sim, mas de uma forma, igual a minha está falando, tem que ter uma escuta ativa. Só que a escuta ativa, Josimar, não é de emergência. Aí que é o cuidado. As pessoas acham que a escuta ativa tem que ser de uma forma muito imediatista, não é? Então, a primeira coisa é começar lá de baixo, nas escolas. Depois, os cursos, aonde que tem jovens. Então, imagine, Fundamental 1, 2, ensino médio, até mesmo na faculdade. Aí sim, pode mudar. Mas longo prazo. Longo prazo. Então, eu vejo assim, que a educação, ela em si não transforma, mas transforma a sociedade. Então, a pessoa sendo informada, sendo moldada, sendo polida, com certeza ela vai dar o melhor e vai ter muitos projetos e metas. Eu tenho certeza. A gente faz curso para tudo. Você não acha que deveria ter um curso para ser pai e mãe? Deveria, né? Porque ninguém nunca pensou nisso, né? Porque é uma coisa tão complexa. Tão complexo. Você muda uma sociedade, o que a Nubia está dizendo, você muda uma sociedade com educação. Ótimo. Mas não dá para transferir tudo para a educação. Não. Tem que ter a parcela do pai e da mãe. E as pessoas decidem ser pais e mães e não faz nenhum curso, né? Não tem Não assim. tem uma preparação. Aí que tá, Josimar. Aí que tá, que eu falei que começa desde lá. Se esse adolescente, desde pequeno, começou a aprender, mesmo que ele recebeu em casa, não recebeu, mas quando for pai, ele vai abraçar esse conceito. Ele vai abraçar esse conceito. Olha, teve uma pesquisa aí também sobre educação no trânsito. Começa lá também, lá na escola. Sabe por quê? Se o pai entra no carro, olha que interessante, isso aconteceu com a minha filha, Josimar. Foi uma lição. Ela, desde pequena, aí eu trabalho os projetos, né, educativos e tal, sobre educação no trânsito. E o pai dela entrou no carro e não colocou o cinto. Ela falou assim, papai, para colocar o cinto. Você está entendendo que tem que começar na escola? Porque sensibiliza. Ele ficou com vergonha. Falou, poxa, uma criança de 4 anos. Ele falou assim, onde você aprendeu? Não, que nós tivemos uma aula assim, assim, assim. Está entendendo? E se tornou tão hábito, que é a primeira coisa, independente de que vai multar ou não, ele entra, já coloca o cinto. O que é? A educação. É claro, a educação vem de casa, mas a escola também ajuda muito.
Por quê? Porque de casa, às vezes, o adolescente, principalmente quando chega a idade, lá da adolescência, ele às vezes não quer pegar de casa. Ah, meu pai é isso, meu pai é careta. Mas quando chega, depara na escola, ele também vê esse conceito também lá. Aí começa a mudar. Muda o conceito. Gente, É a gente tá, profundo, né? eu tô aqui encantado com essa aula, porque é o seguinte, eu acho que o mais interessante do que debater a escala 6x1 é você entender a causa dos nossos problemas atuais, principalmente para chegar nessa discussão, Uhum. que envolve educação, envolve formação dos A filhos para preparação preparação, dessas né? crianças, Para desses ser um bom adolescentes. cidadão, para ser um bom Sim. pai, para ser uma boa mãe, né? E eu vejo que a nossa geração, que é a que colocou essa mão de obra que está entrando no mercado e que está ativa, pecou demais, né? Na ausência de limitação, na ausência de dizer não. Tudo aquilo Porque esse que pessoal... nós fomos podados em fazer pelos nossos pais, né, da nossa geração, a gente deixou de fazer com os nossos filhos, e eles são muito livre até demais, até em compreender, né, o que pode, o que não pode, o que é limite, porque essa geração é uma geração que ela tem assim anseios. Mas elas não querem lutar por esse anseio. Então, como que você vai causar, né, esse anseio, esse sentimento, essa coisa dentro desses jovens, desses adolescentes, né? Com formação, com preparação, ensinando, explicando. E aí você falou algo muito interessante nesse exemplo que você deu com relação ao esse empresário aí. O que ele fez? Ele quis ouvir, e a partir dessa escuta houve mudança, houve melhora. Então é importante ouvir o que essa geração quer, afinal de contas, né? A gente atende lá adolescentes, assim, 16, 17 adolescentes com menos de 15, com mais de 15, com mais de 20, né? E é muito interessante que quando a gente para ouvir, a gente entende o que eles querem. Então, eles precisam ser ouvidos. Nessa situação de que eu preciso trabalhar para dar o melhor para o meu filho, o melhor material, eu não escuto o que ele tem. E nós, os pais, eles têm dificuldade de ouvir o que o filho tem. Sim. E é importante ouvir Sim. o que a criança quer, o que ela tem para falar. É importante ouvir o adolescente. E a gente está ali, a gente se propõe a isso. E, de repente, não é nem aquilo que está acontecendo, aquele desvio de conduta que aquele adolescente quer, mas é uma forma dele chamar a atenção. É uma forma de alguém chegar para ele e falar, não faça isso. Porque quando o pai e a mãe chegam e falam, não faz isso, isso está errado, ele está tendo atenção. Então, eles são carentes de atenção, muito carentes. E vai causando essa confusão mental nessa geração que está entrando no mercado de trabalho. E assim como eles se comportam em casa, eles querem se comportar no trabalho. Então, sim, houve uma falha. A intenção era de falhar? Não. A intenção dos pais não era de falhar, era de dar o melhor. Só que junto com o melhor também veio a falha. Então não dá, né, para culpar ninguém hoje. Mas, assim, a gente entende, a gente que trabalha com o ser humano, com a saúde mental, a gente entende que há solução. Né? A gente tem visto tanta mudança. Quanta mudança. Esses adolescentes que chegam para a gente. Hoje mesmo, né, foi muito interessante. Vou trazer agora um relato. Né? A gente estava atendendo uma adolescente, a doutora Nubia atendeu e eu atendi ele hoje e ele falou, nossa, depois que eu estou fazendo terapia, nossa, eu estou entendendo tanta coisa. Eu aprendi tanta coisa, eu aprendi sobre empatia. Eu era tão sem empatia, eu não me colocava no lugar dos outros. E depois que eu vim para cá, eu estou entendendo como que é ficar no lugar do outro. Então, quando a gente escuta esse tipo de relato, a gente fica gratificada demais. Nossa, Sim. O nosso trabalho está tendo resultado. E a gente atende muito jovem, muito adolescente. E não adianta a gente ensinar, orientar a família que é assim ou é assado, porque a família não vai, ela não tem condição mais, entendeu? De ir por um caminho que deveria ter acontecido antes. Não é porque ela é ruim, não é porque ela não quer, é porque são outras preocupações.
Sim. Porque essa família já está gasta, já está sofrida, entendeu? Então, é por isso que a gente fala, a gente não culpa ninguém, não tem o culpado, porque a gente erra querendo acertar, Sim, sim. querendo acertar. Aí acontece essas coisas pelo meio do caminho. Vou dar o exemplo Né? dessa pessoa aí. Eu emocionei, fiquei muito emocionada. É um rapaz de 18 anos, chegou até a mim e, como você sabe, a leitura do desenho, na hora que eu olhei, falei assim, está acontecendo alguma coisa na sua casa. Divergência com você, sua mãe e a sua avó. O que está acontecendo? Aí ele falou, não, a gente discute demais. Falei, qual que é a causa da discussão? É muito chata. Falei, chata? Então vamos ver quem é chato? Aí comecei a pontuar. Você trabalha? Ah, ele foi com a namorada. 18 anos, com a namoradinha e tal. Não trabalha, mas namora. Aí eu, você trabalha? Aí ele, não. Lá, você estuda, faz faculdade? Também não. Falei, mas você acha que sua mãe e sua avó é chata e fazer na casa da sua mãe de motel? Porque você está com a namorada. Ela dorme na sua casa. Então você está fazendo na sua casa da sua mãe. E você acha ruim o que sua mãe está falando? Josimar, eu falei tanta coisa para esse rapaz. Hoje é a 4ª sessão. E tanto que eu falei assim, ele não vai voltar mais. Porque eu falei muita coisa para ele. Falei, você vai procurar um trabalho. Você vai aprimorar. Outra coisa que eu tinha identificado. Sai da pornografia. Porque isso é um vício. Só quando a pessoa fica parada. Ele tinha não piscou. tempo de sobra, né? De sobra. Hoje é a 4ª sessão. Ele falou que já deu vários passos e na próxima ele já deixa de 15 em 15 dias ele volta e fala, olha, tal dia eu venho. Ele falou hoje, da próxima vinda eu já vou vir com a carteira assinada. Ele falou assim, a minha mãe e a minha avó tá vendo mudanças. Eu não brigo mais com a minha avó. Por ele ser o homem da casa, ele falava e gritava mais alto. E eu falei, não, você põe no seu lugar. Quem é a dona da casa é sua mãe. Você é agregado. Você é filho, mas você quer impor? Por quê? Mostra que você é capaz de trabalhar, que você tem inteligência. O cara hoje, eu fiquei assustada quando eu cheguei lá, no consultório, que a gente tem os nossos consultórios, e eu pedi para a doutora Simone avaliar ele hoje. Toda vez eu que atendo. E quando eu cheguei, eu vi ele, aquela pessoa alegre, aquela pessoa assim, já com projeto, sabe? Eu fiquei muito feliz. Então, o que eu falo? Também, aí eu chego, né? Falo, função terapêutica, Josimar. Pai quer ter sucesso, ver sucesso nos seus filhos, coloca na terapia. Coloca na terapia. Porque dá mudança. Às vezes, o adolescente vê o pai como careta, chato, não, ele cobra. Mas quando o terapeuta fala... Que é alguém de fora, É né? diferente. É diferente, porque ele vê um terapeuta como seu mentor. Eu falo, gente, quanto mais cedo, pai e mãe, colocar seus filhos, é sucesso. E como que você explica, caminhando por essa linha de raciocínio, você tem um grupo de empresários que coloca medo e não quer a discussão da escala, a extinção da escala 6 por 1. Você tem um grupo de trabalhadores que é inimigo da classe empresarial e quer prejudicar o empresário e diz o seguinte, eles não me reconhecem, pagam mal e tem que reduzir mesmo, etc e tal. Ambos não querem debater. Ambos estão com as suas teses formuladas e imaginam que aquela é a única saída. Mas fora desses dois espectros, você tem dois grupos pequenos que estão olhando e estão fazendo o que eu sempre oriento aos meus clientes e vocês também. A escuta ativa. Deixa eu ouvir o interesse dos dois lados e buscar um bom senso.
E já tem empresário aí que já está colocando em prática e já está lá na frente. Enquanto você tem 2 grupos aqui aguerridos na resistência. Como que vocês explicam isso do ponto de vista da área de atuação de vocês? Pode começar, que é completo. Eu acredito que é o momento do profissional de saúde mental entrar dentro das empresas. Inclusive, tem uma lei, né? Da MRM. Isso, né? Isso vai ser muito importante, porque a gente vai ter a possibilidade, a condição de orientar. Porque você não vai pegar um empresário que já teve um longo caminho, um percurso de vida e colocar ele dentro de um cursinho. Ele não vai, né? Ele não vai aceitar isso, né? E a gente compreende, né? Que ele já tem um percurso de vida. Claro. Mas esse momento que nós vamos para dentro das empresas vai ser a hora da gente fazer essa orientação tanto para o empresário quanto para os colaboradores. Porque precisa haver um consenso. E se eles estão inimigos, como a gente tem visto, e se criou isso, que o empresário é ruim, que o trabalhador, que é só exploração. Não é bem assim. Todo mundo precisa de todo mundo. Então, eu acho que vai ser o momento da gente fazer essa orientação. A princípio, no atual momento, que a gente ainda não fez essa abordagem dentro das empresas, eu não tenho como te falar. Porque a partir dessas orientações, né, a gente vai ter me fugiu a palavra. A gente vai, não é um resultado, mas a gente vai saber como será daqui para frente. Mas primeiro a gente tem que estar lá. Não dá para a gente falar qual é a solução para isso, qual o resultado disso, sem antes a gente ir lá e falar com essa gente, com esse pessoal. A gente precisa ouvir o empresário, precisa ouvir o colaborador. E dentro dessa escuta, a gente precisa encontrar um consenso. E essas estratégias, ela tem que ser, com certeza, todo plano, todo projeto, ele tem um ponto positivo e negativo. Será que vai dar certo? Talvez dê, não sei. Por mais que seja um grupo contra ou a favor, tem que adaptar. Qual que é o segredo? Adequar. Sim, adequar. Será que esses 2 grupos mais resistentes, eles estão primeiro na fase da negação? Sim. Sim. Já tem um grupo que já acelerou, né? Sim. Que já teve um olhar diferente, falou, vamos discutir, vamos buscar uma solução. Mas esse grupo é um grupo de empresários mais jovens, não é? Ou não? Como é que você vê isso? Esse mais jovens. Mais jovens. É de 30 a 45 anos. Mais jovens. Você pega o Zuckerberg, você pega o dono da Chili Beans. Agora, os empresários acima de 50, 55 anos já são mais resistentes a esse tipo de mudança. Uhum. E, às vezes, também, você tem o grupo que faz parte dessa resistência, eles estão presos nas suas bolhas sociais, né? Nos seus grupos sociais. Né? E ali, se um grupo que é contra e se um grupo do outro lado que é a favor, eles compram a ideia daquele grupo e pronto, né? Não vão ficar na resistência ali por um bom tempo. Eu acho que está mais dentro dessa... Uma coisa é fato, vai haver mudança. E tudo que é novo causa medo. Por mais que aquele empresário audacioso, está todo cheio de positividade, causa medo também. Sim, dos 2 lados. Eu digo isso, marketing digital. Eu era um Noé antes da pandemia. Pregava, ninguém ouvia. Os meus clientes, os empresários. Os poucos que se adequaram ao marketing digital, quando chegou a pandemia, não imaginava que ia chegar algo que fosse mudar tão rápido a economia digital. Quando chegou a pandemia, quem já estava preparado, ganhou muito dinheiro. Saiu na frente, né? Eu tive colegas meus que tinham uma unidade de restaurante japonês, esse é um case que eu conto sempre. Na pandemia ele abriu mais 2 unidades, porque ele estava preparado. Ele já fazia ações digitais, ele já enxergava esse mercado, ele estava tudo pronto. Chegou a pandemia, Mas teve pessoas que estavam na resistência que fecharam suas portas, outras não conseguiram se adaptar e outras foram para o marketing digital da noite para o dia. Eu costumo dizer que foi o período na minha carreira profissional em que eu ganhei mais dinheiro. Porque todo mundo queria meu serviço da noite para o dia, porque só tinha aquele canal. Aquele canal de contato com o cliente. E era uma coisa que todo mundo resistia. Eu estou falando da minha área de atuação. Todo mundo resistia. Mas eu não vou fazer videozinho.
vou ficar fazendo fotinha, não vou mexer com Instagram, não vou mexer com rede social, eu não preciso disso. A resistência era unânime. Você tinha pouquíssimas pessoas, e essas poucas pessoas, elas estão dentro desse mesmo grupo agora, que está olhando e pensando lá na frente. Elas estão sempre pensando mais lá na frente, enxergando o que a maioria não está enxergando. E hoje o marketing digital ele é uma realidade. Hoje não tem ninguém que você conversa que não está ativo no Instagram. Se você vê alguém que está fora, você fala, nossa, por que essa pessoa está fora? E é tão recente. Em 2019 não tinha esse papo. Não tinha. Você entendeu? Então, um grupo de pessoas foram obrigados. Ó, você vai ficar na resistência? Você tá fudido. Agora não, a gente está num cenário mais tranquilo, né? Mas a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então isso sempre aconteceu porque a gente não gosta de mudança, né? Não. A gente não gosta de gastar energia. Ninguém O ser humano gosta. não gosta de sair da rotina porque a rotina traz segurança, né? Então, assim, a gente fica seguro com o que a gente conhece. Aquilo que a gente não conhece já vai gerar um sofrimento aí, uma preocupação, uma ansiedade. Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas aqui nós estamos seguros. Agora, se a gente sair daqui, acabou a segurança. Então, mudou. Então, isso gera sofrimento. Demais. E esse sofrimento, como faz para ficar mais preparado para esse sofrimento da mudança? Nomear. Nomear o que a pessoa sente. É o primeiro passo. Quando a pessoa nomeia o que ela sente, fica mais fácil da aceitação, fica mais fácil de confrontar ou não e elaborar. Porque ela apropria o que realmente ela deseja. Ela apropria o que ela está sentindo e o que ela está passando, que ela vai analisar ela mesma. Então, o primeiro passo, nomear e dê um nome do que você está passando, para você entender. Porque muitas pessoas mascaram, né? Porque às vezes você sofre com coisa que aqui não vai nem chegar até você, Sim. né? É muito louco Mas, isso. É cara, muito comum isso. Mascaram. Eu vou dar um exemplo hoje, que eu fiquei... Chegou uma empresária e toda estilosa. Aí vai eu ler o desenho dessa bendita. Deixa eu ter um medo desse desenho. Matheus, se eu fizer um desenho com ela, rapaz, ela tem o dom de revelação. Ativa, assim, na hora, sem buscar nenhum santo. Só no desenho. Nós temos um colega lá, que hoje a gente riu muito junto, né? Nós temos um colega lá, né? Dr. Milton. E aí ele chegou e falou, doutora Núbia, a pessoa assim fez um desenho, mas eu escondi, não vou trazer pra você ler não, eu escondi, tá bem escondido, porque eu achei estranho, mas não quero nem ver, não quero nem que você veja. A doutora, não, me dá aí, deixa eu ver. Não, tá lá em casa, eu guardei muito bem guardado, nem trouxe, pra você não ver. Verdade. E outro medo que todo mundo tem, né? Você não quer mostrar suas fraquezas. A fraqueza. Você não quer expor seus segredos. Porque todo mundo tem segredo. Mas não tem esse um ser lado do humano seu que não tem, né? oculto. Sim, todo ser humano. E essa mulher chegou e eu fui ler o desenho, tudo que eu falava, não, Faz de negação. não, de maneira alguma, não me vejo assim. Não sei. Tudo que eu falava. Falei, meu Deus do céu, mas vou pegar essa mulher aonde? Falei, eu olhei o filho dela, falei assim, tá acontecendo alguma coisa assim, assim, assim. Aí ela falou, tá acontecendo. Falei, aham. Quando não era com ela, né? Quando era com o filho. Foi estratégia, né? Porque com ela não aceitou, mas com os outros sim. Aí eu falei, agora eu vou no marido. Tá acontecendo isso. Ela. Aí eu fui entrando. Aí eu fui fazendo umas técnicas com ela que, resultando, ela saiu e falou assim, errada sou eu. Eu vou me tratar. Eu falei assim, você é resistente. Essa resistência sua não faça com que você perceba o que você está fazendo. Muda. Muda para ser uma pessoa melhor e para ter uma família, porque a sua família está totalmente desconectada. Ela levantou e falou assim, pode marcar semana que vem online que eu quero. Aí você entende que quando a gente falou do jeito que você tem que, como diz os antigos, comer pela beirada, tem pessoas que não aceitam você falar para ela diretamente. Eu sinto isso porque eu passo, Você tem que ir com eu passo por isso com os todo meus jeito. clientes. Você tá falando uma coisa que é óbvia, você tá mostrando para ele que, olha, você que tá errando.
você tá fazendo isso. Quando que você vai aceitar? Não, mas não sou eu, é fulano. Não, mas isso aqui é você. É você que tá fazendo. É muito difícil. É muito difícil. Olha, não sei se já aconteceu isso com você. Já aconteceu com um cliente meu de consultoria, que quando o cara contrata uma consultoria, normalmente ele vem por indicação. Então, a Simone falou, nossa, o Josimar fez uma consultoria, foi muito bacana e tal. Aí o cara imagina o Josimar o seguinte, o Josimar vai salvar meu negócio. O Josimar, ou ele é um pastor ou é um pai de santo. Ele vai curar o meu negócio. Falei, Joga a responsabilidade toda em cima de você. Olha, eu não sou nenhum dos dois, tá? Não sou pastor nem pai de santo, não faço milagre. Mas o cara vem com essa crença. Aí ele chega, trata a consultoria muito empolgado, fala bem de mim pra todo mundo, toda festa que tem, todo jantar, toda viagem, ele me chama. E aí eu tô lhe fazendo um diagnóstico. Tá bom ainda aquela fase. Só fazendo perguntinha. E ali ele tá descascando em todo mundo. A culpa é de fulano, a culpa é da minha sócia, a culpa é do ciclano, a culpa é isso, é do mercado, economia, para lá. Eu tô fazendo diagnóstico. Quando eu começo a entrar na prática, que eu falo o seguinte, olha, tá aqui o que precisa mudar. Você precisa mudar isso, porque tudo que acontece na sua empresa é culpa sua. De positivo ou de negativo, porque você é o comandante desse barco. Aí quando eu falo isso, o cara já fica assim. Já teve um momento de cliente pagar a consultoria e no dia da reunião, ele querer correr da reunião, ele não querer tocar no assunto, ele escondeu os números, escondeu os lançamentos, porque aquilo lá vai implicar num diagnóstico de um erro dele. Cara, é muito louco. Eu teve um cliente que eu olhei para ele assim, cara, qual que é o sentido de você me pagar? A minha hora é cara. Chega aqui, você não está colocando nada em prática. Você não está fazendo nada. Quem precisa mudar é você. É a pessoa. Vocês vivem, Sim. o que vocês vivem com os pacientes, eu vivo com os meus clientes, Sim. que não tem diferença nenhuma. Eu falo para os meus clientes, todo cliente meu, ele me chama para consultoria querendo culpar, terceirizar a culpa. Sim. Quando eu deixo claro para ele que a culpa é toda dele, Leva um susto, ele né? leva um susto. Ele acha que eu vou chegar na empresa dele, eu vou conseguir mudar alguma coisa se ele não fizer alguma mudança. Eu falo assim, olha, para essa xícara sair daqui e vir para cá, primeiro você tem que mudar para depois você conseguir mudar quem vai pegar essa xícara e colocar aqui. Tudo parte de você. Do mesmo jeito é o trabalho de vocês, né? Não tem muita... A forma que a pessoa sente, a forma que ela vê, ela sente. E da forma que ela sente, ela vai para atitude. Essas atitudes que você acabou de falar. Que a pessoa não acredita. Você está apontando o erro, ela não. O erro não é meu. Ela coloca o outro, terceiriza, mas ela não. E isso é muito como nós, seres humanos, temos essa tendência, né? De terceirizar a nossa culpa. A gente faz isso muito, muito, muito. E aí, quando chega, no caso da criança, né? Será que é por isso que a Amanda sempre coloca a culpa em mim? Ela nunca assume a culpa. Agora, como ela hoje ela não tá na mesa, a gente pode, pode falar dela. A criança, né? Chega pra gente, a família trouxe a criança pra gente avaliar a criança como se a gente fosse consertar um defeito que a criança tá tendo. Essa criança tá com defeito, conserta pra mim. E aí quando a gente vai atender a criança, que isso é grosseiro de dizer, né? Consertar, mas parece isso mesmo, é grosseiro. Aí chega... A doutora Núbia tem uma forma muito boa que eu gostei muito, muito. Sabe, quando eu cheguei para começar a trabalhar com ela, que ela faz de uma forma muito boa e eu amo. E eu aprendi com ela. A doutora Núbia, quem vai fazer a avaliação com ela, ela não deixa a pessoa falar nada. Primeiro você desenha, a anamnese vem depois. Aí ela avalia, aí a partir disso que ela deixa a família falar, né? No caso, né? Porque isso é muito bom que não contamina, né? Então, eu acho isso muito bom. Por quê? Porque a família chega, põe a criança aqui, ó, ele tem isso. Eu já passei por isso antes. Hoje eu não passo mais trabalhando na equipe dela, não é mais assim, eu aprendi. É isso, ele tem isso. Tem família que chega pra gente já com diagnóstico, mas ela que diagnostica. Meu filho é autista. Eu vi internet, eu vi médico fulano de tal. Meu filho anda na ponta dos pés, meu filho gagueja, meu filho isso, meu filho aquilo, meu filho aquilo outro. E vai falando, ele vai citando. Não, meu filho é autista. Aí quando a gente vai avaliar a criança não tem autismo, a criança não tem o TDAH.
Sabe? Tudo aquilo que a família, que a mãe ou o pai diz é a partir do ponto de vista dele. Não é o que realmente está acontecendo com uma criança. E é muito difícil para a família, para a gente chegar e convencer a família, seu filho não tem transtorno, seu filho está com uma questão comportamental, por isso, por isso, por isso. E a gente já faz a leitura de que o problema está na família. É uma família disfuncional. É uma família disfuncional. É o pai que está disfuncional, é a mãe que está disfuncional, é o ambiente familiar que está disfuncional. A criança ela só está reproduzindo. Então é muito mais fácil você fazer isso. E quando a gente chega na família, outro dia nós tivemos uma experiência assim. Chegou uma família, para mim lá, uma gracinha, criança, né? E aí a madrasta, que né, mora com a madrasta, com o pai com a madrasta, ela chegou, olha, ele é autista, porque ele faz isso, 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 isso. Aí eu fui fazer a avaliação, fiz a avaliação, chamei a doutora Nubia para ver, conversei com ela, a gente né, fez o estudo de caso. Nós chegamos à conclusão de que não, autismo ele não tem, ele tem um TDAH. Mas ela chegou e ela já disse tudo. Não é parente da Amanda, não, porque a Amanda vive dando diagnóstico pra mim, diz que eu sou autista, que eu sou não sei o quê. Aí, por algum motivo, eu fui lá na recepção e o pai da criança estava na recepção. Aí eu, né, perguntei todo mundo quem era. Ele, não, meu filho tá lá dentro. Eu falei, mas o senhor não entrou? Só tá a mãe da criança, né? Era madrasta, mas assim, mãe da. Não, é porque ela que achou melhor trazer ele, né? Falei, não, então vamos lá participar também, né, da avaliação. Aí ele chegou e ficou lá fora. Aí ele entrou e aí assim, agora o negócio vai ser diferente. Aí eu pedi pra ele fazer o desenho, pra ele ser avaliado, porque só dele ter ficado lá fora, isso aí já significa alguma coisa. Por que esse pai não entrou? Entrou a madrasta. Tem alguma coisa aí que precisa ser vista, tá escondida. Aí ele entrou, a gente pediu ele para fazer o desenho, fez a leitura, a doutora Nubia fez a leitura, a gente fez a leitura ali, tudo, conversou. A criança, na verdade, manifestou TDAH, né, doutora? Sim. Mas o pai estava muito mais, necessita muito mais de terapia do que propriamente a criança. A criança está reproduzindo comportamentos. Então, entende? Aí você tem que ir com todo jeito para falar, olha, isso é assim, por que a sua criança está agindo assim, a gente tem que tratar assim, dessa forma, mas a família precisa tratar também. Nesse caso específico, a família precisa ser tratada urgentemente. Então, se terceiriza. Conserta meu filho, mas eu não preciso. O problema é ele. Ele que tem problema. Ele que não está aprendendo, é ele que não tem limite, é ele... Não, por favor, dá um jeito no meu filho. Então a gente recebe muito essa demanda. E aí tem toda uma parte de convencimento dessa família. Que nem sempre é um transtorno que a criança tem. Então você vê que é muito mais. Aí a gente está falando né, de escala 6x1, mas é muito mais. Essa escala 6x1, ela precisa funcionar, mas de que maneira as pessoas, os empresários, a população, o trabalhador vai receber? Como vai funcionar? Isso tudo implica na saúde mental. Porque já está um bololô né, na sociedade por conta disso. Todo mundo está falando sobre, mas ninguém sabe de nada. A lei vai ser aprovada, isso e aquilo. Mas como que isso vai funcionar? Como que isso vai impactar na vida das famílias? Como que vai impactar na saúde mental? E vai impactar. E vai impactar. A partir dessa expectativa que está em nós, né? Que a gente já está sofrendo com isso. Vai aumentar a demanda do seu consultório. Nubia, a culpa sempre cai na família. Sim. Eu falo que, ela falou aí agora que o pai não me obedeceu, não me obedece, não tem limite, não me respeita. Aí nós vamos estudar os pais. Como que é a forma que você fala com ele? Ele não quer saber ler, não quer estudar, certo? Como é que você induz ele a ler? Não é falar, não é impor, é abordar de forma diferente. Filho, vamos fazer uma leitura? Eu ensino assim. Senta numa sala reservada, você vai pegar o seu livro e pega o dele. Depois, você estipula de 20, 30 minutos a leitura, 40. Filho, o que você entendeu?
Josimar, está faltando isso. As nossas mães, as avós faziam isso. Às vezes não tinha leitura, porque eram iletradas, mas contava casos, histórias de família. Então, hoje, o pai só fala, vai estudar. Deixa para a mão da criança, a criança vai sozinha pro quarto. E a criança nem sabe por que ela está estudando, que Sim. ela tem que estudar. Por quê? Por quê? Ué, vai estudar, mas por que eu tenho que estudar tanto assim? Ou por que eu tenho só que estudar? A criança não sabe. E ela precisa saber, ela tem esse direito de saber. Né? Ah, mas ele não me obedece. Tá, mas como é que é a forma que você está falando com ele? Ah, eu grito o tempo todo. Ah, você gostaria de ser gritado? Então, eu coloco... Vamos colocar no lugar dele? Mas eu sou o pai, tem que... Não, eu concordo. A hierarquia, você é o pai. Mas você está lidando com um ser humano. Vamos lembrar da idade que você tinha? Como que você era? Aí eu começo. Então ele vai analisando, estou errado mesmo, vou ter que mudar. O meu filho não me obedece, o meu filho assim, porque o erro está em mim. Muitos pais falam, não, está em mim. E a gente tem que preparar os tios também, né? O Matheus virou tio essa semana. E essa aula aqui está sendo muito importante para ele, viu, Matheus? Não vai só bajular o sobrinho, não. Vai educar ele, vai dizer não. Né? É necessário. Você percebeu que é muito mais importante o não do que o sim. E é tão engraçado isso, porque os pais têm mania de querer... eu vejo que essa geração, a minha, por exemplo, é um excesso de proteção, de cuidado e de medo de trazer o mundo real para as pessoas, que quando ela chega na fase adulta, ela nunca viveu isso. Ela vai ser jogada de paraquedas em um mundo real. Sim. Ela não recebeu não para quase nada. Não, mas se eu disser isso para ele, ele vai chorar. Vai traumatizar, né? Vai traumatizar. Nossa, eu vou deixar ele sentado aqui sem usar o celular, ele vai Tadinho, ficar triste, né? tadinho. O que ele vai fazer? Como é que ele vai assistir uma aula depois de uma disciplina que ele não gosta, ler um livro de 300 páginas? Ele não está preparado para isso. Ele está preparado só para os prazeres, só para o efeito da dopamina. Que é a barata, né? A recompensa barata. A recompensa. Sim. Aí o que acontece? Os pais, igual você falou ali, ele quer trazer uma recompensa de alta proteção. E vou dar outro exemplo. Um estudante de medicina. O pai e a mãe procurou, porque ela mesma, na terceira sessão, né, você sabe, ela assumiu que ela está errada. Ela me procurou, falou que o menino parece que é autista. Ele tem 24 anos. Aí ela falou, não vi autismo no seu filho. Não vi. Porque eu vi no seu filho, ele não tem autonomia. Se ele com 24 anos não tem autonomia, o que aconteceu com você? E o seu marido que não trouxe essa liberdade. Não, porque hoje tudo que ele faz tem que pedir autorização ao pai. Aí ele quer pôr uma festinha da faculdade, o pai e a mãe não deixou, que se for, ele vai ser deserdado. Eu falei, tá errado. Ele tem 24 anos. Agora, o que acontece? Está com depressão. Aí eu falei assim, você está vendo que você está errando com seu filho? Aí foi mais fundo. Quando eu olhei, ela tem um CID. Ela tem um problema seríssimo. Aí eu falei, agora vamos tratar é você, né, seu filho? Aí eu já fiz o parecer, já encaminhei para o médico. Você está entendendo? Então, essa autoproteção também atrapalha. Está fazendo mal. Porque não traz a liberdade, não dá autonomia à criança que vai se tornar adolescente. E começa o quê? Pensa em suicídio, porque a minha saída, a minha vida não está sem sentido. Ele não sabe o preço de pegar um ônibus, de ir lá na padaria. Tudo é a mãe, a mãe está tudo na boca, tudo na mão. O que acontece? Chamam o quê? Vai robotizar. Robotizou seu filho. E agora, essa robotização vai chegar uma hora que ele vai extrapolar. Ele vai jogar para fora, como está acontecendo com esse menino. Estudante de medicina querendo suicidar. E sem contar que quando ele chegar no mercado de trabalho, quando ele for para a faculdade,
que ele começar a receber crítica, que ele começar a receber Não vai conseguir. ódio, não. Ele nunca recebeu aquilo. Sim. Ele não vai dar Ele conta. não sabe vai receber uma sofrer frustração. muito. Sim. Não sabe dar frustração de jeito nenhum. A profissão de vocês não é a do futuro, não. Ela é a do presente. Do presente. Porque tudo tá ligado Tudo, à área sim. de vocês. Aham. Eu tô até com medo de ir pra lá, Matheus, e chamar eu de Sim. Josimar doidinho. Sim. Porque tem semanas que eu tô quase enlouquecendo com os meus clientes, que eu acho que eu vou ligar pra vocês, ó, que sair da consultoria. Gente, me salvem, vamos fazer uma terapia agora, nem que seja num café. Você está entendendo, Josimar? Tanto que eu falei que é interessante, que a terapia é importante. Ela é uma pessoa, e o pior, ela assumiu. Eu sou narcisista. Eu falei, eu não vi ainda. Eu não vi narcisismo em você. Eu vi um CID aí seríssimo em você, mas ainda estou estudando O você. que é o CID? Eu falo CID, é o controle, né, que a pessoa tem lá do DSM-5, catalogado a doença, o diagnóstico. Então, CID, eu não quero falar, de repente ela possa, porque ela assiste todos os meus podcasts. Ah, tá. Né? Então, ela tem um CID e ela pegou e falou assim, olha, e ela chorou mesmo, só que a pessoa chorar igual criança. Como que eu faço para reverter esse caso? Foi agora, na terapia. Nós vamos trabalhar, porque ela briga o tempo todo com esse rapaz. Agora o rapaz culpa ela. Exige tanto, né? Aquilo que ele não tem condição Sim. de oferecer. Sim. Isso é comum, né? E agora o rapaz família está exige- culpando. Aí o que ela falou para mim? Que parece que está buscando uma sessão lá na cidade onde ele está morando, está cursando, e a gente está buscando sessão terapêutica que está mudando. Eu falei, não está mudando, está libertando. E você vai ter que entender. E ela chorou muito. Falou, como que eu faço para reverter? Falei, olha, tenho certeza que a psicóloga vai trabalhar nisso aí. Porque você falou que está mudando, então está mudando porque ele está começando a despertar. Deixa ir para a festa. Ai, mas não é nossos valores. Deixa ele ir. Os valores ele tem. Mas ele tem que conhecer lá fora. Como é que você vai prender um rapaz de 24, 25 anos dentro de casa, que não pode nem ir para a festinha da faculdade? Não existe. Não tem o poder de decisão sobre si, né? Sim. E nem de responsabilidade. Sim. Totalmente dependente, né? Totalmente. A autorresponsabilidade não tem, porque tem sempre alguém para tomar decisão por ele, para decidir a vida dessa pessoa, né? Então, isso é bem perigoso. Bem Gente. perigoso. Porque cadê o sentido da vida? Essa pessoa não desejar, e assim, já estou falando, né, de maneira geral, no caso, né, desses jovens, né, que a gente se depara com essa situação todo dia. Um jovem que ele não deseja, por exemplo, na nossa época, tem certeza que você já andou de ônibus na sua vida? Sim. Eu andei muito, 0,20. também. Ai, Jesus da glória, né? 0,20 aí, chão. Ah, meu Deus do céu, já corri muito de bandido daqueles aí, chão. Olha, eu fui vindo da comprar meu faculdade. primeiro transporte. Eu fui comprar, eu tinha 27 anos. Foi quando eu terminei meu curso na faculdade. Até então só andava de ônibus ou Pois de é. carona. Tá E bom. aí, o que eu quero dizer? Gente, os jovens, ele não deseja. Nossa, gente, eu preciso parar de andar de ônibus, eu não aguento mais andar de ônibus, não, eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver, crescer para ter meu carro. Não, esses jovens não têm esse anseio. Nossa, gente, eu preciso trabalhar, eu preciso construir, eu preciso fazer uma faculdade, ganhar dinheiro para me ter minha casa. Não tem esse anseio, porque tudo é oferecido para ele. Então, cadê o sentido da vida? Porque uma das coisas que nos dá sentido é você estar desejando sempre alguma coisa, você vai em busca disso, é sentido. Essa pessoa que eu mencionei, né, que a gente atende, que é rico e não tem, tá com crise de inexistência, ele conquistou tudo, ele não tem mais nada para conquistar, aí ele não sabe nem mais o que ele vai conquistar. Então, entende? A gente precisa dar um sentido, um desejo, a gente precisa desejar algo que a gente ainda não tem, para dar sentido. E essa geração tá muito assim, se oferece tudo. Ah, ele não tem desejo de sair do quarto. Ah, ele tem ali, tem as mídias. Tem o pai, tem a mãe, tem comida, tem isso, tem aquilo. Não precisa pegar um ônibus cheio para desejar parar de andar de ônibus. Então, para quê? Não precisa de mais nada. Né? Não precisa de mais nada, não? Gente, a minha vontade era de continuar aqui.
mas nós já estouramos o tempo e nós vamos ter que continuar no próximo episódio. É um Com assunto certeza. muito bom, né? Muito agradável. Muito A bom. gente aprende muito. Muito obrigado por ter aceitado o convite em cima da hora. Salvou minha semana, porque o convidado da semana que a gente tinha agendado teve um imprevisto, não pôde participar essa semana. E a Amanda entrou em contato com a Núbia e ela aceitou. Conseguiu achar um espaço na agenda, né? Desmarcou alguns pacientes, viu, gente? Porque a agenda dela é super lotada. E para finalizar, gostaria que vocês olhassem para aquela câmera e deixassem uma mensagem para essa galera, principalmente sobre a mudança. Vamos conversar por você, Simone. Então, a mudança, ela é importante, precisa vir, a nossa vida é feita de mudanças e a gente gera expectativas, às vezes são superadas, às vezes não, mas tudo faz parte do processo de mudança. Então, o melhor é a gente aceitar e conviver bem com ela, procurar aceitar da melhor maneira possível. Mudança é um ato de transformação. E quando há uma transformação, há várias formas de pensar, de perceber, de sentir, mas com todos esses tópicos que foram falados, a principal chave é adequar. Se não adequou, readeque. Porque a transformação, ela tem que acontecer porque cada dia é um dia diferente e cada dia você aprende com o novo e pode apanhar também. Mas a gente aprende, a nossa fortaleza é quando nós passamos por um meio de refinamento. A nossa vida é refinar. Então a mudança faz parte do processo da estrutura mental, comportamental e emocional. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a quem nos assistiu, quem ficou assistindo a gente até agora. Deixe seu comentário, seu like e até o próximo episódio.